questão. Bati o olho nela do Enem, como eu sei que é física. Como eu sei que é... Física não, como eu sei que é química, porque trata de ciclo biogeoquímicos, certo? Que é uma matéria de biologia. Só que o ponto é que o comando, ele te fecha justamente na parte química da parada. Que é o quê? Em qual das etapas, 1, 2, 3, 4 e 5, ocorreu uma transformação redox. Transformação redox é toda aquela transformação onde a gente muda, onde há a mudança do nosso número de oxidação, certo? O nosso NOx. E então a gente vai procurar, provavelmente, que é o mais simples das questões de NOx, é o quê? Quem era zero e mudou. Ou seja, sofreu redução ou oxidação. E como a gente descobre isso? Justamente procurando o nosso zero. Porque o nosso zero, o nosso NOx zero, são justamente quem são os nossos compostos simples. Ou seja, os nossos compostos simples é qualquer molécula, né? No caso, geralmente são moléculas, porque elas em si, elas quem tem NOx, que elas são o que? Simples. E o que isso quer dizer? Quer dizer que por exemplo, é um elemento X2, por exemplo. O elemento X3, certo? São elementos que eles têm o mesmo átomo, eles não são compostos. Ou seja, aqui, por exemplo, só tem X. Então isso é o que faz ele virar simples. Ele é simples. Agora, se fosse um elemento XZ, aí já não é um elemento mais simples. Ele é o que? Composto, certo? Então a gente vai bater no olho em mudança, em reação NOx, justamente nos principais, que é quem sofreu a nossa redução ou oxidação, que é justamente quem é simples. Geralmente quem é simples, ele oxida ou reduz, certo? Então, no nosso caso, a gente tem que procurar elementos que são simples. Exemplo, O2, N2, O3, Cl2, coisas que são simples, que tenham apenas um elemento na composição deles, certo? Sendo que X representa um elemento. Um elemento químico. E ele tem que ter apenas um. Apenas um. No caso do O2, só tem oxigênio. No caso do N2, só tem nitrogênio. No caso do O3, só tem oxigênio também. Cl só tem cloro. Certo? Batendo o olho, aqui a gente vai ter que procurar entre 1, 2, 3, 4 e 5. Como é que ocorre nos procariontes nitrificantes, certo? Isso daqui até te ajuda, certo? Porque aqui ele também te fecha que isso daqui acontece em que ciclo? No ciclo do nitrogênio, certo? Não sei se poderia se dizer isso, mas, né, supostamente acontece no ciclo do nitrogênio. Então vamos lá. Pontos a se considerar, certo? Quem são os nossos zeros aqui? Tudo que tiver compostos simples. Ou seja, aqui, literalmente, você bater o olho e ver compostos simples. Aqui, aqui, aqui. E é só isso.
Certo? Então vamos lá. O ponto da questão é: o esquema representa a ação dos organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono. Os números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos distintos. Certo? Então vamos lá. Só que é aqui que está, por exemplo, a nossa pegadinha. Certo? Porque, por exemplo, ele fala que como é... Porque realmente, essa questão, só de você bater o olho, você pensa, pô, ou é 1, ou é 2, ou é 1 ou é 2. Já excluiria a 3, 4 e 5. Então você pensa, então por que ele colocou justamente os dois ciclos? Porque ele quer o que acontece, porque é isso que dá para ver quando uma questão ela é simples, mas que ela tem a pegadinha, que você realmente encontra mais de uma resposta, certo? Só que quem vai delimitar qual é a resposta correta? Justamente o teu comando. Ou seja, o que ele quer? Ele quer uma etapa que ocorra uma transformação redox como a que ocorre nos organismos nitrificantes. Ou seja, se é como que ocorre nos organismos nitrificantes, tem como ser o dos organismos nitrificantes? Não, porque o comando não quer o dos organismos nitrificantes. Ele já falou, ele quer uma que seja parecida como as que ocorrem com os organismos nitrificantes. Ou seja, a gente vai olhar para o nosso ciclo de nitrogênio e apenas identificar. Ou seja, é identificar. A resposta não está lá. E é isso a interpretação dessa pegadinha. Certo? Se ele quer como ocorre nos organismos nitrificantes, ele não quer as que ocorrem nos organismos nitrificantes. Certo? Então, bora ver. E provavelmente é justamente por isso que ele dá tanto o ciclo do nitrogênio, tanto o ciclo do carbono. Então, para que ele daria o ciclo do carbono? Então, esse pensamento de, pô, já ver que, por exemplo, na 1 acontece uma transformação redox, você pensar, ué, então já é A1 e marcar direto? Não. Porque se você olhasse para 2, alô, alô. Se você olhasse para 2, também aconteceria o quê? Uma transformação redox. Isso é a pegadinha da questão, certo? Isso é que, apesar de ser um conteúdo, entre aspas, acessível, né, de decoreba e tudo mais, levando para o redox, porque você pensa, é só olhar para os simples e ver quem sofreu a transformação. É aí que pega. Porque tanto na 1, tanto na 2, nitratos são convertidos em zero. Né? O N2 é zero e os nitratos eles são, por exemplo, sei lá, 5 ou 3. Certo? Enquanto aqui na amônia, o N2, que é de zero, ele é transformado para mais 3. Certo? Então, por exemplo, o que? Tem duas respostas corretas? Provavelmente não. E é aí que o texto fala. Então, só por causa do texto, nós já temos que excluir por causa do comando A1 e A2, apesar de elas estarem certas. Certo? Delas serem uma transformação redox, no caso. Está certa não, né? De serem uma transformação redox. Então, bora ver os outros. Plantas fixam gás carbônico atmosférico em em gás carbônico. Ou seja, elas fixam o carbono da atmosfera. A4 pode ser? Não. Não pode ser. Procariantes fotossintetizantes fixam o CO2. Aqui também não pode ser. Onde estou vendo alguma coisa simples? Aqui. Então, por exclusão, você já poderia marcar A5. O texto exclui A1 e A2 e você não vê nada de, por exemplo, de alguma coisa zero virando alguma coisa
que não seja qualquer outro que seja qualquer outro composto. Mas bora ver por que a 5 então está certa. Porque ele fala assim: procariontes decompositores que convertem carbono, que é simplesmente carbono. Então, se é simples, é um composto simples, então ele tem um NOx zero, em o quê? Em gás carbônico, que tem um NOx do carbono quanto? Mais 4. Certo? Então ele foi de 0 para mais 4. Isso é uma transformação redox. Certo? Então é justamente nessas matérias que, exemplo dessa questão, que o Enem ele tenta te boicotar. Pô, tu sabe da matéria, você sabe transformação redox. Mas agora, o comando, a estrutura, ela foi desenhada para você pensar o quê? Para que ele me deu o ciclo do carbono, então? Certo? Por isso que, principalmente nessas alternativas que você acha que é muito, muito fácil, dê o motivo delas estarem erradas. Por exemplo, 1 e 2. Não tem como 1 e 2 estar certa. Então, eu faltei algum entendimento. Certo? Porque as duas são transformação redox. Certo? Entendidos isso? Por isso que, no caso, o nosso gabarito é a letra E. Certo? Deu para entender essa? Perfeito. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre vejo o Enem fazer é pegar conteúdos que são de fácil acesso, tanto em matemática, tanto em naturezas, e botar alguma pegadinha. Tipo essa questão, em que ela usa ciclos biogeoquímicos, mas com interpretação e conteúdo de química. Certo? Gente, essa próxima aqui, a 104, foi uma das que eu não entendi porra nenhuma na hora de fazer a prova. Tipo assim, não vi pé nem cabeça dela. Eu só, literalmente, eu só marquei a que estava mais correta. Tipo assim, a que eu achei mais correta. Certo? Porque essa questão, pô, já é um assunto que, necessariamente, é um gráfico que ninguém nunca viu, né? No caso, eu nunca vi um gráfico desse. E que fala ainda mais de uma razão ar combustível e a gente quer uma interpretação sobre isso. Então, o que eu fui para ela? Pelos conceitos gerais de combustíveis fósseis, certo? E ver o que está acontecendo e ver, né, no caso, qual foi a interpretação. Certo? Mas essa daqui, eu vou até pesquisar no ZBS o que ela é. Tipo, qual o nível dela. Porque, por exemplo, essa é uma questão muito estranha a nível de Enem. Sabe, tipo assim. Calma, eu estou procurando. Aqui, ela é nível 550. Então, ela está num nível de ser fácil. Ela foi classificada como uma questão fácil. Certo? Eu diria justamente por ela ser intuitiva. Certo? Para você poder fazer ela por exclusão. Certo? Lendo o texto, ele só fala o que está acontecendo. Certo? Ele só fala que há todos esses gases que eles são liberados pelo combustível e são como é que fala? São liberados no escapamento pelo combustível, certo? As condições de operação de motores na combustão como a razão de mistura ar-combustível no cilindro influenciam na composição dos gases lançados pelo escapamento na atmosfera, certo? Então ele fala mais ou menos assim, que
Isso daqui é onde vai estar no teu motor. No teu motor vai estar mais ou menos isso, certo? De ar, combustível, certo? Da razão que tem ar e combustível dentro do teu motor. E ele fala que isso influencia diretamente os gases que vão ser lançados na atmosfera, certo? E a pergunta é, mais simples do que isso, a pergunta é, do que esse textão. Nas condições de razão, ar combustível igual a 18. Onde está no meu gráfico ar combustível? Pô, é a parte de baixo. E onde está pela parte de baixo o meu valor 18? Está bem aqui. Então, a minha interpretação vai ser justamente essa linha. Tudo que estiver nessa linha, eu vou interpretar. Certo? Então vamos lá, porque fora isso, não tem para onde fugir. Baixa de O2, não, a gente vê que o O2 de 18, ele está em uma tendência de subir. Então eu já excluiria isso daqui. Baixa de N2. N2 relativamente está descendo. Então, ok. Alta de HC. Não, ó, HC está num ponto médio aqui. Nem sobe, nem desce. Certo? Então aqui excluiria pelo HC. Baixa de CO2, sim. O CO2 está baixando, ele tende a baixar. Alta de CO2. Bom, aqui realmente, CO2 está descendo. Baixa de HC. Realmente, HC não está descendo nem subindo. Baixa de CO2 e alta de HC. Bom, HC também não está nem subindo nem descendo. Então pronto, pela a minha análise de só ver o que está subindo e descendo, eu cheguei numa alternativa, porque vamos lá, nessas questões estranhas, que você não sabe o que está acontecendo, é isso. Vamos ter que chutar coisas. Bom, aqui eu excluí tudo, então provavelmente não é ver o que está subindo ou descendo. Certo? Agora, bora pensar que esse baixa e alta é literalmente de o que está mais baixo e o que está mais alto. Bom, baixa de O2. O2 não é a mais baixa. Baixa de N2, de NO. Realmente, NO também não é a mais baixa. Baixa de CO é a mais baixa e a alta de CO2. Realmente, é a mais alta. Então, por isso, literalmente, esse foi o meu passo a passo de raciocínio durante a prova. Isso que fez eu marcar a letra C. Certo? E faria a mesma coisa por exclusão das outras. Certo? Então, realmente, é uma questão que você entende muito o que está acontecendo? Não, mas ela é intuitiva. Porque se, já indo para uma análise da questão por si só, se a quantidade, a razão na combustão influencia o que vai ser soltado pelo escapamento, realmente, o que vai ser a baixa, o que vai ter uma emissão baixa é o quê? CO. Realmente, vai ter muito CO lançado, pouco CO lançado. Enquanto o que vai ter uma alta de lançado? 18, no caso. CO2. Então, realmente, por que ela se tornou uma questão de dificuldade 550? Justamente porque ela é intuitiva. Certo? Sinceramente, eu não tenho muito mais o que acrescentar dela. Pois é. Tá, vamos para a próxima. (106). Bom, 106. Bati o olho na 106. Eletrólise. Eu, para um nível medicina, faria na hora.
Principalmente porque, vendo as alternativas, provavelmente é uma questão de média para fácil de o quê? De eletrólise. Porque ela pede só qual é a reação global. Certo? E ela nem pede para você montar. Esse é o ponto. Isso é o que torna ela mais fácil. Porque ela pede só para você pegar, entender que isso é eletrólise, mas que se dane a eletrólise e fazer o quê? Saber qual é a global. Só isso. Por quê? Porque ela já te dá quais são as reações que vêm. Você não tem que descobrir. Certo? E isso torna ela fácil. Certo? Então, basicamente, é uma questão que trata de eletrólise, mas é uma questão de global. É uma questão de reação global. Certo? Qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento desse CCM? Sei lá o que é isso, só sei o que eu tenho que fazer. Não leria a questão, ok? O que eu sei que eu tenho que fazer? Reação global dessa coisa aqui. Pontos da reação global. E aqui já é teoria. Se eu tiver um sequenciamento de reações químicas isso daqui cai tanto em estéquio tanto em reações avulsas, né, no caso de eletrólise, de pilhas, reações avulsas. Certo? Como é que eu faço? Eu sempre faço assim, né, no caso. De cima para baixo, eu pego eu pego o que se repete. Pego o que se repete. Ou seja, literalmente um composto que se repete de cima para baixo. Exemplo. De cima para baixo, primeira com a segunda. O que se repete? Se repete. No caso, se repete o quê? Aqui de cima, produto. E de baixo, reagente. É sempre nessa ordem: produto, reagente, produto, reagente. Certo? Pego o que se repete. E igualo. Certo? Então acabou. Bora ver o que se repete nessa equação, que são duas equações só, então é mais fácil, é de cima e de baixo. Mas vocês fariam esse de cima e de baixo, gente, sempre de 2 a 2, certo? Nunca inteiro. É de 2 a 2, é a de cima e de baixo, de cima e de baixo, em sequência. Certo? O que se repete nos produtos, que é a de cima, e o que se repete nos reagentes. Se repete essas duas coisas. Por quê? De cima eu tenho que olhar para os produtos. É a regra. Se repete tanto hidrogênio, H+, tanto elétrons, o E-. Ou seja, ou vou ter que fazer o balanceamento com o H+, ou eu vou ter que fazer o balanceamento com os elétrons. Certo? Vendo qualquer uma dessas alternativas, eu vejo elétrons, não vejo elétrons. Ou seja, quem eu fiz o sequenciamento com os elétrons? Eles são a base do que vai ser cortado na minha reação química. E acabou. É só fazer isso. Certo? Então, eu vou olhar para o hidrogênio, para esse H+, não vou olhar para ele. Vou fazer eu vou igualar o quê? Os elétrons, nesse caso. Então, o que eu faria? Tenho que igualar os elétrons. Um está com 8 e o outro está com o quê? Está com 4. Tem alguma coisa aqui escrita 1 sobre 2, 3 sobre 2, alguma coisa sobre 2, vírgula, 1,5, 2,5? Não. Então eu tenho que fazer para dar valores
certinhos. Então o que eu faria? Se eu multiplicar de cima para igualar, ou eu divido a de cima por 2, ou eu multiplico a de baixo por 2. No caso, para não causar números que são quebrados, eu tenho que multiplicar de baixo por 2. Então, eu vi entre a equação 1 e a equação 2, e vi que eu tenho que fazer o quê para igualar elas, para igualar os elétrons? Eu tenho que multiplicar 2 por 2. Então, eu multiplico toda essa equação por 2. E depois disso, acabou. Porque o que está com produto e reagente se corta. Então, por exemplo, igualei com 2. Aqui que era 4, vira 8. Aqui que era 1, vira 2. Aqui que era 4, vira 8. Aqui que era 2, vira 4. Acabou. Porque agora, se eu juntar essas reações, algo vai se cortar. Esse é o meu intuito. Algo tem que se cortar. E é o quê? Os elétrons, diretamente. Os elétrons vão se cortar. Então, o que vai sobrar? Deixa eu ver onde tem espaço para botar. O que vai sobrar? Vai sobrar esse carinha. O C é alguma coisa. Vai sobrar água. 2 águas líquidas. Vai sobrar, ainda nos reagentes, 8 hidrogênios. Vai sobrar 2 oxigênios. Cortou os elétrons. Agora vou para os produtos. Vai sobrar nos produtos 2 CO2, 7 H+, os elétrons cortaram, e do outro, lá na equação de baixo, vai sobrar 4 águas. Certo? Então, essa é a minha equação global. Só que o ponto da equação global é que eu ainda posso o quê? Simplificar algumas coisas. No caso, o quê? Água. Eu tenho 2 águas aqui e eu tenho 4 águas aqui. Então, eu posso cortar 2 com 4. E sobra o quê? 2 desse lado. O que eu posso cortar também? No caso aqui é aquele negócio grandão, só fiquei com preguiça de escrever. Certo? Eu posso cortar H+, com H+. Aqui tem 7, tiro os 7, e aqui tem 8. 8 menos 7, aqui sobra 1. E acabou. A minha equação global, agora simplificada, também vai ser o quê? Vai ser esse negócio, o CH3COO menos mais o quê? Não sobrou água nos reagentes. Então, próximo. Sobrou um H+. Sobrou os 2 oxigênios. Nos produtos sobrou o CO2. Os hidrogênios eu cortei e sobrou o quê? 2 águas. Acabou. Isso era a questão. Era simplesmente fazer esses passos passo a passo e chegar nessa equação química. Deu para entender, gente? E marcar a alternativa que fale isso. Deu para pegar, gente? Certo? Que no caso, aqui eu não estou vendo o hidrogênio. Aqui não vai estar o CO2. Aqui está certo. E aqui está certo. Letra C. Aqui não vai sobrar 6 águas desse lado. Muito menos 11 H+. E é isso. Porque vocês têm que pensar que esse passo de simplificar é que vocês... É a mesma coisa dos elétrons. O que tiver em reagente produto, nós podemos fazer o quê? Cortar. Porque pensa nisso numa equação matemática. Eu tenho, sei lá, y mais 2x igual a z mais 2x. O que eu posso fazer com 2x? Passar para o outro lado o quê? Subtraindo. 2x menos 2x menos 2x, eu corto os dois. E sobra só y igual a z.
Certo, gente? Bora para a próxima. Essa daqui. Essa daqui eu achei legal. Essa eu achei legal. Porque essa daqui é, além de química orgânica, ela é justamente, como posso dizer, ela é justamente o conceito vital de química orgânica. E além disso, o quê? Saber Bronsted-Lowry, certo? Mas nem disso você necessariamente precisaria, certo? Porque vamos lá. Isso daqui eu falei para vocês na aula de química orgânica. Qual no caso, qual é o único grupo que é básico na química orgânica? O único grupo que é básico. Vocês lembram? Aí vocês erraram. Porque é aqui onde está você não simplesmente saber química orgânica. Esse é o ponto da questão. Não são as amidas. Certo? Só tem um grupo que por si só, ele é o quê? Ele é básico. Que são as aminas. Certo? É o único grupo que é amina. Que são básicos. Ou seja, éter não é básico, nitro não é básico, fenila não é básico, metila não é básico e sulfonamida não é básico. Então pronto. E aí? Não é nenhuma alternativa. Mas é aí que entra o ponto da questão. Não é que amidas não são básicas. É que elas tendem a não ser básicas. Certo? Por si só, elas não são básicas. Certo? Até porque até porque elas não tendem a fazer trocas, porque elas já é alguma coisa assim, elas já se sentem completas por serem amidas, certo? Mas o ponto da questão é esse. De acordo com Bronsted-Lowry, quem são as bases? As bases é justamente quem recebe hidrogênio. E é aqui que o pessoal se confundiu, como eu me confundi e errei essa questão. Porque o que eu li dessa questão? Pô, quem é base? Provavelmente quem tem o quê? Nitrogênio. Certo? E eu fui de nitro. Certo? Ou seja, ou é A ou é D. Só que o ponto dessa questão é que ela quer quem vai reagir. É isso que eu não me atentei quando eu fui fazer essa questão. É quem vai reagir com uma base de Bronsted-Lowry. Ou seja, se é quem vai reagir, é quem é o ácido. Certo? Quem é o ácido? É isso que ele está perguntando nessa questão. E vocês vão ver na tabela de ácidos orgânicos, né, na tabela de ácido base orgânica, que os sulfonados, os compostos orgânicos sulfonados, eles são ácidos. E isso é uma coisa a mais. Por quê? Porque justamente esse nitrogênio aqui sulfonado é como se ele estivesse o quê? Como é que fala? Dois
elétrons a mais. Ele tem, né, 2 elétrons na camada de valência dele sobrando. E esses 2 elétrons, de acordo com Bronsted-Lowry, podem receber o quê? Um H+, que ele tem o quê? 0. Ele não tem elétrons na camada de valência. Ou seja, esse H+, é como se ele ocupasse esses 2 elétrons. É como se ele se ligasse com esses 2 elétrons. E isso é um ácido para Bronsted-Lowry. É quem o quê? Recebe H+. Enquanto a base é quem é doadora de H+. Espera. Justamente por isso. Certo? Isso daqui, foi mal, falei errado. Isso daqui, no caso, seria quem era básico. Base. Isso daqui é uma base de Bronsted. E eu não sei por que eu não marquei essa alternativa, porque até errando o que ele pediu, eu acertaria. Mas enfim, isso é uma base de Bronsted. É quem recebe esse H+. Só que esse nitrogênio, por ter esse grupo sulfonado aqui do lado, ele não tende a fazer isso. Esse nitrogênio, ele tende a fazer o quê? A ser doador. Certo? Então, isso é o conteúdo da questão. Quem é que vai ser esse doador de H+? Justamente a sulfonamida. Tá? Eu só estava tendo uma leitura aqui, porque ele fala pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletrificamente carregada de maior solubilidade em água, mediante o tratamento com uma base de Bronsted-Lowry, isto é, uma espécie química capaz de capturar um próton, certo? Capaz de capturar, e ele está falando isso é quem? Isso é a base, não o meu composto. É isso que eu não me liguei na hora de fazer a questão aqui. Porque o que eu pensei? O que vai tornar uma coisa pouco solúvel e uma coisa muito solúvel em água? Justamente quem tiver, no caso aqui, maior polaridade. Ou seja, o composto tem que ser mais polar. E no caso, eu, ingênuo, pensei o quê? Quem é o meu composto que está tendo polos? O meu grupamento nitro. Só que esse é o ponto da questão. Foi isso que eu pensei e fiz errado, certo? E acabei marcando a alternativa D. Mas ele está perguntando justamente da base. De quem, no caso, da base não, de quem vai reagir com a base, de quem é o ácido nesse composto orgânico. E quem é o ácido é justamente quem pode doar um H+. Então esse nitrogênio da sulfonamida, por ser uma amida, não tende a ser base. Por isso que ela não é básica, por isso que amidas não são básicas. Ou seja, elas não tendem a pegar um hidrogênio para esse. Porque a base de Bronsted-Lowry, como ele falou aqui, é quem captura um H+, e não quem doa um H+. Certo? Então, até eu ano passado, até por conteúdo, eu errei essa questão. Então, realmente, tinha que lembrar. E além disso, eu errei por falta de interpretação. Eu não li direito a questão, certo? Por isso que ela é a letra A. A nossa sulfonamida é o nosso ácido de Bronsted-Lowry. Certo? Deu para pegar essa, gente? Porque também o nitro é distrator,
Eu marquei essa, é distratora. Certo? Gente, bateu uma fome agora. Enfim, bora pra próxima. Falta mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Bora pra próxima. E aí, gente? Essa daqui. O que vocês acham dela? Foi mal, gente. Eu tô comendo. Pois é, Oliver. E, tipo, e tem muita gente que não tem justamente pelo quê? Porque é a parte matemática da química. Tipo, justamente por isso. Essa daqui ou margem? Entendi. Então vamos lá. Bora ler e bora, né, pensar o que está acontecendo na questão. Um soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição de água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida, obtendo uma solução de concentração de íon de sódio de 1,4 mg por mililitro, ou seja, miligramas por mililitro. Considere tais massas molares. Qual é o valor mais próximo de massa em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Então vamos lá. O que eu pensaria nessa questão? Primeira coisa, não me deu a minha equação química. Então, o comando delimita quem é a nossa equação química. Por quê? Porque o nosso comando diz assim: cloreto de sódio, e na realidade, na nossa solução, tem íons de sódio. Então, eu interligo essas duas partes do texto e crio a partir disso a nossa reação química. Porque ele quer cloreto de sódio a partir da concentração de íons de sódio. Então, o que eu faria? Como é que fala? Eu colocaria aqui o NaCl dissolvido em água, dissocia e vira o quê? Na mais Cl menos. Certo? Acabou. Isso é a primeira parte que a gente tinha que ver. Certo? Que é montar a nossa equação química. Depois disso, acabou. Por quê? Porque ele fala que, na realidade, aqui nos nossos produtos, tem o quê? Nós temos 2 litros de água. E dentro desses 2 litros, para cada 1 ml, nós temos 1 miligrama de, de íon de cloreto de sódio. Não, foi mal. Marquei errado. Não é esse carinha, não é o cloreto, é o íon sódio. Certo?
nós temos íon sódio. Então, se a cada 1 ml, que 1,4 miligramas. Então, eu faço essa regra de 3. Se em 1 ml nós temos 1,4 miligramas, em 1 litro, 2 litros no caso, nós vamos ter X miligramas. X alguma coisa. Fazendo a conta, X igual. Aqui é volume, no caso, e aqui é Na+. Certo? Ficaria 2 vezes 1,4 vezes miligrama vezes litro sobre 1 mililitro. Aqui eu corto mili com mili, corto litro com litro, sobra o quê? Gramas no final. Então eu vou ter o quê? Essas 2 colheres que eu joguei, converter tudo no final? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que só indo assim, tipo assim, só ir cortando o que dá pra cortar, acho que facilita. Então eu ficaria com quanto? 2,8 o quê? Gramas de Na+. Certo? Ou seja, bora ver a partir de estequiometria, que é usar essa fórmula a partir da nossa realidade e saber quantos gramas de NaCl nós tínhamos. Certo? Ele fala que o NaCl vai ser grama para grama, já que ele quer saber a massa, vai ser massa para massa, e o Na ele fala que é 23. Certo? Então bora fazer. Eu sempre faço assim a minha estequiometria. Aqui eu coloco quem eu quero, aqui vai estar o meu X. Na primeira linha eu coloco equação química e constantes. Aqui vai ser massa. Aqui é de quem eu tenho. Quem eu tenho? O Na+. Quem eu quero? O NaCl. Certo? Lá da equação química é 1 mol e a constante de Na é 23. Certo? Enquanto de NaCl eu tenho 1 mol também, de acordo com a equação química. E eu vou ter quantos de NaCl? A constante é 58,8,5. Certo? Aqui é o que eu tenho na realidade. Aqui é a minha realidade. Quanto eu tenho na realidade? 2,8. 2,8. Só lembrando que aqui, quando eu montei, eu sempre me certifico. Certo? Eu sempre me certifico, dou uma revisada só para ver se eu não estou fazendo merda. Se eu não estou esquecendo de rendimento, de algo do tipo. Nesse caso, não. Eu só tenho que adicionar uma informação aqui, que é o que vai matar a questão. Que é o quê? A realidade tem 2 colheres. E o que ele quer é em uma única colher. Certo? Ou seja, ou eu divido por 2 agora, ou eu divido por 2 no final. Certo? Bora colocar no final. Então, fazendo a nossa regra de 3, x é igual a 58,5 vezes 2,8 dividido por 23. Certo? Aqui, como ele está falando sobre o valor mais próximo, o que eu posso fazer? Tentar achar um valor próximo aqui.
Eu sei que 23 vezes 2 é o quê? É 56. Então eu posso dizer que 58,5 dividido por 23 é aproximadamente 2 por 1. Ou seja, 2 para 1. Em cima eu tenho o dobro, mais ou menos. Se eu quisesse ser mais exato, eu faria o quê? Tá. Vezes 2 é 5,56. Se fosse 2,1 mais 2,3. Né? Se fosse 2,1. Seria o quê? Seria 58,3. Então, se eu quiser ser mais exato ainda, que aí já é muito, muito aproximado, eu faria o quê? 2,1. A minha aproximação, 2,1. Então, eu tenho aproximadamente o quê? 2,1 em cima e 1 embaixo. Certo? É assim que eu faço na minha cabeça as aproximações. Certo? Eu vejo números que são múltiplos quase pertos, são múltiplos pertos, e faço, né, no caso, a aproximação. Então vamos lá. No caso, deu 2,1 aproximadamente. Então deu aproximadamente 22,1 vezes 2,8. Bora fazer essa conta. Deixa eu só subir isso um pouco para cima. Certo? 1 vezes tudo isso é tudo isso. 2 vezes tudo isso vai dar 56. Vai dar aproximadamente 8, 8, 5. Vai dar aproximadamente 5,88. No caso, é 5,88, certo? Se eu pegasse a metade disso, lembrando que o quê? Essa minha aproximação eu fiz um pouquinho para baixo, é um pouquinho menor. Então a minha resposta tem que ser um pouquinho maior. Só lembrando disso, tá? Então se eu só pegasse a metade, lembrando por que a metade? Porque aqui eu falei que isso é para 2 colheres. Se é para as 2 colheres, isso daqui está em 2 colheres. Então quanto está em uma? A metade. Então dividindo isso aqui por 2, ficaria 2, aproximadamente quase 9. 8. 8. 9? 8. Calma. Vai dar. Tá, enfim. Se isso aqui é um pouquinho maior, poderia ser 2, poderia ser 5,9 dividido por 2. 5 por 2 dá 2,5, mais 0,9 por 2 dá 0,45. Então dá aproximadamente o quê? 2,95. E como é aproximado, qual é o nosso valor mais próximo? 2,8. E eu já errei. O que eu fiz de errado? Será que eu multipliquei alguma coisa errada?
Ué. Eu fiz essa questão com a Bel, cara. Hein, Bel? O que eu errei aqui? Tá, 2,8. Ah, viu que eu errei aqui, gente. Foi mal. Ó, já errei. Caraca, já errei no que eu falei que eu faço pra vocês verem como eu tô enferrujado. Não é 2,1. Aqui eu já errei. Muito, muito feio, na real. Porque 25 dá 50. Então daria o quê? Ó, já errei muito feio aqui, foi mal. Na conta. Bora fazer direto, então. 58,5. Certo? Deixa eu pegar outro lugar. Vai ser 58,5. A conta, todo o raciocínio tá certo, gente. O que tá errado foi eu errar a conta, literalmente. Vezes 2,8. Dividido pelo 23. Certo? O que eu posso fazer? Ah, sei lá. Vou fazer a. Como é que fala? A divisão normal. 58, 580 dividido por 230. Vai dar 2, certo? Aqui vai dar 460. Aqui vai sobrar 5. Aqui vai sobrar 2. Aqui vai sobrar 1. Bota um 0, vírgula. Aqui, mais ou menos. Não, vai dar 1.000, a metade, né? 5. Vai dar 1.150. Certo? Então 5. Aqui vai sobrar 100. E depois daqui já é os outros números. Então vai dar aproximadamente o quê? 54. Então a nossa conta final vai ser 2,54 vezes 2,8. Agora bate. Agora bate, com certeza. Porque isso daqui vai dar 2,8 vezes 2,54. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8. Com mais 3, 11. 40. 14. 2, 56. Aqui vai dar 2, 1, 11, 6. Não, calma. 6, 7. 2, 1, 11. Sobre 1, 6, 7. Com 3 vírgulas. Vai dar aproximadamente 7,11. E isso tudo é o quê? Para 2 colheres. Agora sim, 2 colheres. Se é para 2 colheres, então aqui vai dar o quê? Vou ter que dividir por 2. Então, 7 por 2 dá 3,5. 0,11 por 2 dá aproximadamente 0 mais 0,05. Então vai dar aproximadamente 3,6.
certo? Pronto, consertei. Ficou realmente mais confusa, mas até aqui, até a parte que é estequiometria, porque o que eu errei foi cálculo, certo? Até a parte da estequiometria e no final dividir por 2. Deu pra pegar? Deu pra pegar, gente? Que no final realmente tem que dividir por 2? Então dá a letra D. Então a parte de soluções é você pensar o quê? Regra de 3 também. Por quê? Se em 1 ml eu vou ter 1,4 miligramas, em 2 litros eu vou ter tanto. E faz a regra de 3. E aqui na conta realmente é uma conta meio chatinha, mas dá pra fazer. Certo? Bora pra próxima. Essa daqui. Essa daqui é legal. Essa daqui é muito legal. Mas, gente, essa daqui é uma questão difícil, tá? Difícil porque ela tem que fazer muita. Quer dizer, eu diria que ela é difícil. Eu fiz ela na prova, acertei. É. Difícil por quê? Porque ela tem que ter. É muito raciocínio. Certo? Vocês topam fazer ela ou querem pular ela? Porque essa questão, pô, deixa eu até ver quanto ela valeu no TRI, velho. Porque pouco não foi. Ela foi nível 700 TRI, essa daqui. Nível 700. Sendo que as questões mais difíceis foi 750. Então ela foi, tipo assim, top mais difícil. Bora fazer então? Porque, sinceramente, gente, essa questão aqui, ela é mais você não se confundir no que você está fazendo do que realmente você saber química. Tá ligado? Tá, então vamos lá. Vamos pro comando. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mol de etanol na produção de energia é mais próxima de tananã. Então vamos lá. Bora pegar e organizar todos os valores que ele nos dá. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% de volume. Ou seja, biogás é igual a 70% metano. A massa molar do metano, o MM, é 16 gramas por mol e o volume molar dele é 22 litros. Certo? Ele, o metano, no caso, será utilizado para a geração de energia em substituição ao etanol. Ele fala que tem um etanol, que ele tem a massa molar de 46, o MM é de 46 gramas por mol, certo? Em um gerador no qual 1 metro cúbico, ou seja, 1000 litros de biogás, substitui 0,59 litros de etanol anidro, com a densidade de 0,78 gramas por ml. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. A gente tem na nossa realidade que a gente quer substituir 10 mols de quê? De etanol. E quanto é 10 mols de etanol? A gente tem que procurar por aqui onde é que vai achar esses 10 mols de etanol. Certo? Mas o que eu sei?
Eu sei que desses 1.000 litros de biogás, lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 70% é metano. Então, 700 litros é metano. Então, a nossa proporção aqui é o quê? Que 700 litros de metano substitui 0,59 litros de etanol. Certo? Então, vamos lá. Se ele diz... E agora a gente vai ter que substituir todas essas informações. Lembrando que a gente tem 10 mols de etanol. Além disso, aqui no etanol, a gente tem que a densidade é o quê? É 0,78 gramas por ml. E que a gente tem... como é que fala? Que a gente quer substituir os 10 mols. Então pronto. Se eu tenho 10 mols de etanol, quantos gramas eu tenho? Faço a minha multiplicação. Eu vou ter o quê? 460 gramas, porque eu só multiplico 10 mols pela nossa massa molar do etanol. Gramas de etanol. Essa parte até que foi fácil. Depois disso, eu sei que cada grama de etanol, quer dizer, cada 0,78 gramas de etanol tem quantos ml? 1 ml. Então, 0,78 gramas tem 1 ml. E quantos vai ter 460 gramas? Lembrando que aqui está em ml. Então, x é igual a 460 dividido por 0,76, o quê? ml. Certo? Bora deixar assim. Bora só transformar aqui. Só botar esses dois zeros aqui para cima. Vai ser 76. E aqui vai ter 2 zeros. Lembrando que se eu tiro os 2 zeros, esses 3 zeros, lembrando que o mili é 10 a menos 3, eu já posso cortar. Corto os 3 zeros com o mili. Então, no final, eu vou ter o quê? 46 dividido por 76, o quê? Litros de etanol. Aí pronto, eu jogo esses litros de etanol nessa proporção que ele me deu, que é 700 litros faz 0,59. Então, 46 sobre... Ou seja, 46 sobre 76 vai fazer tanto. Já vou. Ou seja, bora fazer a terceira parte, porque são várias partes. Terceira parte. Oi. Tá bom, já vou. Terceira parte. Terceira parte, sei lá. Terceira parte. Peguei os meus litros e jogo na minha proporção. Que proporção é essa? Que 700 litros de metano faz o quê? 0,59 litros de etanol. Lembrando que é 700. De onde veio esse 700? Porque ele fala lá no início do texto que biogás é 70% metano. E ele fala que 1.000 litros de biogás faz esse tanto de metano, esse tanto de etanol. Então, 700 litros de metano faz esse mesmo tanto de etanol.